Olá, amigos e irmãos, como vocês estão? Então, eu gravei um vídeo para o Shorts, falando de um tema e em respeito a um dos inscritos, que comentou o vídeo, eu quero gravar ele um pouco mais longo para que possa ser bem compreendido, tá bom? É um resfriado, agora eu tô com a voz ruim. Então, outra coisa eu quero justificar, eu não tenho gravado vídeos longos por falta de tempo, né? E quando eu preciso gravar, eu tenho que gravar de manhã, porque depois que o dia começa, as minhas atividades, eu só vou encerrar elas lá para as 22, 23 horas. Então, por estar envolvido com muita coisa, né? E eu sou um profissional do ramo da eletricidade e às vezes a gente viaja de uma cidade para outra ou de um estado para o outro, atendendo empresas, né? E eu estou num projeto novo também, na internet, né? Para quem não conhece o meu canal, eu tenho um canal de elétrica, né? E esse canal eu ajudo profissionais novos e profissionais que têm dificuldade com algum equipamento, como inversor e soft start e outros. Então estou inclinado nesse canal, estou inclinado num projeto que estamos desenvolvendo nesse canal, tá? Com esse canal nós temos atingido regiões remotas do nosso país, onde muitas pessoas que moram em interior e tal, têm utilizado do canal para tirar informações de elétrica para poder resolver serviço na sua cidade, rural, em pequenas fábricas e oficinas, enfim. Aos demais, né, os que trabalham na indústria, nós desenvolvemos um curso, né, para poder atender esse público. O canal começou pequeno, a pedido de uns amigos lá de Pernambuco, onde eu tive numa montagem, numa fábrica. Eu fui para lá em 2013 e a fim de ajudar esses colegas, ele falou assim, a única maneira que você consegue nos ajudar para a gente ter informação, o senhor orientar a gente, o senhor abrir um canal no YouTube e o senhor posta os vídeos ali e a gente assiste, tirando as nossas dúvidas, porque foi um sistema de automação, muitos componentes, então não era possível eles gravarem tudo em poucos dias. O que eu pude ensinar e treinar, eu fiz. E as demais coisas nós fomos conversando por e-mail, pela rede social. Você tem ideia? A rede social estava começando lá, assim, estava engateando lá. Você tem ideia? Eu tinha um colega que eu treinei lá, hoje ele é um excelente profissional. Eu treinei lá em 2013 ou 2014, que eu fiz treinamento dele na fábrica lá. Então eu tirei uma foto dele para postar no meu Facebook. Ele falou assim, não põe minha foto no Facebook não, porque eu tenho medo. Eles tinham medo do Facebook, de acontecer alguma coisa com as fotos deles, porque ainda a internet estava chegando naquelas regiões ali mais retiradas de Pernambuco. Lá no grande centro, capital, as outras cidades, as pessoas já estavam absorvendo um pouco melhor. E o uso da tecnologia é muito bom para a gente resolver falhas elétricas. Então, estou dividindo o meu tempo com o meu trabalho, eu atendo empresas, sou eletrotécnico, né? E também ajudo pessoas nesse ramo, aqueles que querem entrar no mercado de trabalho. Tá. Também sou dirigente da Congregação Assembleia de Deus aqui em Gironda, qual eu sirvo como primeiro dirigente. Já estamos chegando nos nossos 14 anos como primeiro dirigente. Meu trabalho é um trabalho voluntário, tá? Não cobro.
Não recebo salário, né, para fazer esse trabalho. Tá? Mas sou dirigente aqui, ajudo os irmãos aqui. Não só a igreja aqui em Gironda, ajudo a comunidade também. Tá? Pessoas que, no anonimato, a gente ajuda essas pessoas. Tá? É um distrito pequeno, mas tem pessoas que passam dificuldades, tanto financeira quanto emocional, né, social. Então a gente está presente na vida dessas pessoas, orientando, levando uma palavra, ajudando quando falta mantimento. Então, a nossa igreja aqui em Gironda, a Assembleia de Deus, ela é filiada ao Ministério IEAD. Tá? O pastor presidente é o pastor Haroldo Fernandes Pascoal, a qual eu mando um grande abraço. Né? Ele foi, antes de ser meu pastor, ele foi meu diretor de mocidade. Né? Nós temos uma história interessante. Tá? Hoje é meu pastor. Né? Eu não sou mais aquele rapazinho, eu tenho já estou chegando aos meus 50 anos, enfim. Tá? Minha família, eu tenho meu filho que está no exterior, o Rafael, que hoje ele é o pastor Rafael, que está na Angola. Né? Ele foi acolhido lá, né, pela igreja do Ministério Deus da Graça, né, a qual eu mando um grande abraço para o pastor Emanuel Miguel. Enfim, quero mandar um abraço para todos os pastores né, na obra de Deus espalhado no mundo afora, aqui no Brasil. Pastores, missionários, presbíteros, diáconos, auxiliares, as irmãs do círculo de oração, as mulheres que estão envolvidas e engajadas no trabalho do Senhor. O lado bom, né, da igreja, esse é o lado bom da igreja. Tem lá os aventureiros, tem os mercenários, tem o lobo, tem todas essas pessoas no meio cristão. Mas nós devemos escolher o lado bom. Qual que é o lado bom? Alguém pergunta, né? O lado bom é o lado do bom pastor. Tá. Enfim, deu um pequeno relato aí. Mando um abraço para todas as pessoas que me acompanham, que têm honrado o canal aqui, que têm se inscrevido no canal. Eu procuro de alguma forma bem simples falar sobre alguns temas, sem polêmica, a fim de orientar a pessoa para que ela tenha uma vida melhor. Tá? A finalidade desse canal é esse. Trazer uma palavra de ânimo, de incentivo e dizer que você tem condições de alcançar aquilo que você busca. Você tem condições, né? Às vezes tem uns momentos difíceis? Tem. Eu quero falar de um tema que eu falei lá no Shorts. Como o Shorts é um vídeo de no máximo 1 minuto, faltou ali o argumento para que o colega, o irmão ou a pessoa que assistiu o Short, eu agradeço, mas ele fez um comentário e eu achei interessante gravar um vídeo maior para que a gente possa completar aqui a fala, né, a respeito desse tema. Olha, está registrado no capítulo 13 de Marcos, tá? Jesus fala sobre o sermão profético, tá? A partir do verso 32. O que Jesus fala? Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu e nem o Filho, senão o Pai. Não quero discutir isso aqui, porque esse não é o propósito dessa palavra. Eu quero discutir o verso 33, que nós podemos usar no nosso dia a dia, tá? Porque enquanto ele não vem, enquanto Cristo não vem, temos que vigiar, né? É o que está escrito aqui, ó. Jesus disse: olhai, essa palavra surgiu dessa forma, ó. Olhai, vigiai e orai, né? Porque não sabeis quando será o tempo, ou chegará o tempo. Olha, Jesus ele deu uma receita aqui de 3 coisas, de 3 pilares importantes que nós precisamos colocar em evidência na nossa vida. Por que eu digo isso? A nossa vida hoje, se você for fazer um estudo, né, quando eu fiz o meu primeiro curso de técnica, lá na introdução estava dizendo que a automação industrial,
que o advento das máquinas, da informática, da eletrônica, serviria para dar mais conforto ao ser humano. Eu estudei isso lá. Serviria para dar mais conforto ao ser humano, para ele poder descansar mais, sair com a sua família. Olha só a visão que era naquele tempo. Isso nos anos 90. O pai está junto da esposa, dos seus filhos, poderem passar um fim de semana melhor, né? Essa era a visão do investimento sobre tecnologia, sobre máquinas. Então ali estava uma inclinação, né, de todos os representantes mundiais e tal, e brasileiros acerca desse tema. Porém, essas coisas estão acontecendo em pleno vapor. Tecnologia, informática, treinamentos profissionais, indústria, enfim. Porém, isso não diminuiu, né, o peso das pessoas. Isso não diminuiu o peso sobre as pessoas. Jesus ele disse uma palavra interessante: olhai. Por que devemos olhar? Nós devemos olhar para observar o que está acontecendo à nossa volta, né? Devemos olhar, porque se nós não tirarmos um tempo para olhar o que está acontecendo, para poder tirar um raio-x do que está acontecendo, o inimigo invisível, que tem uma vantagem melhor sobre nós, ele pode criar uma armadilha para nos destruir. Observe bem comigo. Se você olhar na sociedade, quantas famílias que estavam vivendo bem, tá, financeiramente, né, construiu seus patrimônios, construiu sua vida, começou aquele casal sozinho lá, sem muita coisa, sem nada, e de repente construiu seu patrimônio, começaram a viver bem, mas eles, de repente, a casa virou de perna para o ar. Daqui a pouco esse casal entrou em conflito, se separou, às vezes por causa de um pequeno incidente, por causa de alguma coisa que não deixaram de observar. Copiou aí? Outros sim, da questão de vigiar. Eu estou citando exemplos aqui por causa do tempo, um exemplo rápido aqui. Outros sim é vigiar. Nós temos que vigiar. O que é vigiar? Vigiar é estar atento, é não descuidar dos perigos que estão nos rondando a nossa casa, né? Vigiar naquilo que nós olhamos, naquilo que ouvimos, naquilo que pensamos, naquilo que falamos, né? Para que a nossa mente não seja desviada do nosso propósito. Qual é o propósito? O propósito de viver uma vida de paz, o propósito de respeito ao nosso próximo, o propósito de respeito a Deus também, né? Outro sim, orai. Orar está relacionado à ação. Há muitos que se preocupam em fazer, mas não observam e nem vigiam, né? Isso é coisa do ser humano, isso é coisa nossa. Falando de igreja, né? Pelo tempo que eu estou na igreja, há pessoas que você visualiza que ele fica muito apegado ao fazer, ao estar apresentável, mas não se preocupa em ter cuidado, né? Cuidado quanto ao olhar e vigiar. Porque quando não se tem esse cuidado, né, descuidamos dessa parte de estar atento, pode um dos nossos filhos estar precisando da nossa ajuda, pode um dos nossos filhos estar precisando de uma orientação nossa, né? Porque quando nós temos nossos filhos que vão crescendo, nós precisamos agora criar um laço de amizade com esse filho ou filha, a fim de nós diminuirmos os seus conflitos, principalmente na idade da adolescência. É a idade das crises e conflitos internos do adolescente. E o pai e a mãe precisam estar presentes. Mas sua esposa precisa sair para trabalhar de manhã, seus filhos ficam em casa, né? E
ao ficar em casa muito tempo sem a ausência, sem a presença de vocês, eles correm um sério risco de serem cooptados, ser redirecionado para um tipo de comportamento que é o contrário à natureza de Deus. Copiou? Então, chegou no fim de semana, senta com o filho, pergunta como é que foi o caderno, como é que foi a escola dele, pede o caderno para dar uma olhadinha. Né? Filho, eu gostaria de olhar o teu caderno. Papai te dá um dezão aqui. Né? A filha também, a mãe conversar, ter aquele diálogo. Então, quando chega o fim de semana, os pais estão exaustos. Né? Estão exaustos, querem descansar e tal. E os filhos ficam sem aquele calor materno e paterno, certo? Quando isso falta, vem as outras ofertas. É aí que o inimigo destrói a sociedade. Então, o vigiar é por causa disso. O olhar é quando você começa a observar algum comportamento estranho. Essa menina não era assim, por que ela está assim? Esse rapaz não era assim, por que está assim? E dialogar. Por isso, esses 3 pilares são importantes na nossa vida, tá? Não é um estudo que eu estou dando apenas uma prévia de um assunto que é tão importante, tá? Pegando um gancho numa palavra profética que Jesus falou. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê a paz que você precisa. Nos encontramos numa próxima oportunidade.